Lição 9: Orientação às famílias. Hoje vamos falar o tempo que nós deveríamos dedicar à família. Algum tempo atrás, um casal de artistas famosos se separaram porque estavam incompatíveis com suas agendas de trabalho. Estavam tão ocupados em seus afazeres que seu casamento não suportou a distância um do outro. O que tem sido realmente importante na nossa vida? Temos utilizado o tempo que temos? O que fazer? Às vezes nós pensamos que a nossa casa é como se fosse um hotel. A gente vai ali para comer, tomar banho e dormir. E esquece que ali não é uma casa só, é um lar. Existe uma esposa, existe um esposo, existe filhos às vezes, não é? O que a Bíblia diz acerca do uso do tempo? Eclesiastes 3:1 diz assim: há tempo para todo propósito. Se você tiver o propósito de, por exemplo, cuidar da sua família. Mas existe o tempo para tudo. Você tem que separá-lo. Precisamos aprender a utilizar o tempo de forma que seja uma bênção para nós e não que sejamos escravos do tempo. Mas como fazer? Mateus 6,33, Jesus fala que devemos buscar em primeiro lugar aquilo que nós mais prezamos. Colocar ordem nas coisas. Tem coisa que é primeiro lugar, tem coisa que é segundo lugar, tem coisa que é terceiro lugar. No caso aqui de Mateus 6,33, ele diz que o reino de Deus é primeiro lugar. Então tem que ter tempo para as nossas prioridades. Agora, é preciso definir essas prioridades. Os relacionamentos são os que mais sofrem com o uso do que fazemos do tempo. Eclesiastes 3, 2 até o 8 diz assim: existe tempo para chorar, para rir, para alegrar-se, para abraçar-se, para falar, para amar e para ter paz. É preciso definir uma rotina diária, estabelecer quais serão esses momentos e dividir isso com todos os membros da família. Não é só o seu trabalho, não é só para você. Você tem que encaixar os membros da sua família nesse tempo de 24 horas. Salmo 127:3 diz: herança do Senhor são seus filhos. Então o tempo deve ser dividido de tal forma que os filhos recebam atenção. Que eles saibam seus horários de recreação, alimentação, estudo e comunhão com Deus. Hebreus 13:4 diz: digno de honra seja o matrimônio. Para honrar o matrimônio, o casal deve ter tempo e espaço para a sua intimidade. Que a intimidade abrange os dois, marido e mulher. Salmo 127:2 diz: inútil vos será repousar tarde, levantar-se de madrugada, se Deus não está com você. Se você não tem uma agenda organizada, se você não tem prioridades na sua família, eles vão ter o pão de cada dia, de qualquer jeito, porque Deus dará isso, o pão de cada dia. Agora você tem que dedicar uma parte, você não precisa se matar para dar um prato de arroz e feijão para seus filhos. Não vale a pena isso. Valorize seus momentos de descanso. Ele é muito precioso para que você recupere o seu vigor. Não preencha sua agenda com mais atividades do que seja capaz de realizá-los.
num período de 24 horas. O ideal é que você tenha um espaço livre a cada dia para poder lidar com os contratempos. Não preenche tudo as coisas com sua família, seu trabalho, suas atividades. Trabalhar, não é? Mas deixa um espaço, porque sempre tem um contratempo. O descanso e a confiança estão muito conectados. Quantas noites de insônias perdidas por conta das preocupações do cotidiano? Não é à toa que Cristo diz que não devemos andar ansiosos por coisas alguma, Mateus 6,25. Este ansiosos, no caso, é desesperados. Deus é o doador da vida e sabe do que precisamos para a nossa sobrevivência. Mas às vezes as pessoas perdem o sono por causa que quer viver no luxo, acima das suas possibilidades. Não é porque não tem um prato de comida. Não é porque não tem o que vestir, onde morar. Isso Deus dá para os seus fiéis. Mas as pessoas perdem o sono e deixam a família de lado para buscar mais dinheiro, mais para os luxos, para as coisas supérfluas, para as invejas, não é? Para o mundanismo, modismo. Depois de criar toda a terra e o ser humano, o que mais Deus criou? Gênesis 2, 2 e 3. Deus descansou, abençoou e santificou o sábado. Deus indicou que precisávamos de um período destinado ao repouso. Deus, o soberano do universo, dedicou um dia especial para você. Precisamos aprender a descansar em Deus, ter confiança em Deus, tirar o dia de sábado para descansar. De que modo devemos separar um dia para Deus? Êxodo capítulo 20, de 8 a 11. Não farás nenhum trabalho no dia do sábado. É um feriado que Deus instituiu. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, ninguém. Todos vão estar descansando nesse dia e em contato com o Criador. Quais as bênçãos que Deus oferece para quem separar o dia especial para Ele? Isaías 58, 13 e 14. Se não profanarem o sábado, mas o guardar, honrando o Criador, então te alegrarás no Senhor, e te sustentarei com a herança de Jacó, o teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Qual o dia que Jesus guardou quando viveu aqui entre nós fisicamente? Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então ele tinha o costume de ir todo sábado na igreja, porque o quarto mandamento diz para guardar o sábado. Qual é o convite divino para cada um de nós? Hebreus 4, de 4 e 9. E descansou Deus no sétimo dia, e hoje determina certo dia. Se ouvirdes a voz de Deus, não endureça vosso coração. O sábado e a família foram semelhantemente instituídos antes do pecado no Éden. E no propósito de Deus acham-se indissoluvelmente ligados um ao outro. Nesse dia, mais do que qualquer outro, é-nos possível viver a vida do Éden. Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho e estudo espiritual, no culto e recreação nesse dia. No seu dia, ele reserva à família a oportunidade da comunhão com ele, com a natureza e de uns para com os outros. Entendo que Deus quer que haja um tempo especial para a minha família. Você concorda?
Colocarei meus relacionamentos como prioridade na minha vida. Você concorda? Decido experimentar as bênçãos de guardar o dia de descanso que Deus escolheu para mim e minha família. Você concorda? Sim, você só tem a ganhar com isso. Deus te abençoe.